Sei que a vida conheceu e ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E eu sei que o Senhor tem um propósito. Quando Deus nos convoca para estar em algum lugar, Deus nem nos convida, Ele nos convoca para estar. E nós temos, irmão, que dar o nosso melhor. Então nessa noite aqui eu posso estar um pouquinho fraca, mas eu estou dando o meu melhor para o Senhor, amém? E ela sentia tanto que ela, como uma mulher sábia, hoje culto das mulheres, né, irmão? Nós temos que ser sábia. Ela foi falar com o seu esposo. Porque nós devemos conversar com o nosso esposo, o sacerdote da nossa casa, né? E o sacerdote está aqui para honra e glória do Senhor. Esse é bênção na minha vida. Nós vamos fazer 32 anos de casado. Temos 2 filhos, um de 29 anos, 8 de 25 anos. Para honra e glória do Senhor. Deus tem nos colocado nessa família para poder guiar os nossos filhos, para poder dar direção para eles, para que no futuro os nossos filhos venham ser grandes homens de Deus. Amém. E bem-sucedidos em tudo aquilo que faz. Amém? Que quando Eliseu fala para ela, olha, em tal data, assim, você dará a luz ao filho, ela fala para ele, não mintas a tua serva. Porque aquilo era o desejo daquela mulher. E o que eu vou dizer para você, Deus tem visto o desejo do teu coração. Mas muitas vezes, irmão, para nós alcançarmos o desejo do nosso coração, nós vamos ter que mexer na estrutura espiritual. Nós vamos ter que mexer na estrutura do céu. Como que a gente vai fazendo isso, irmão? Aí entra, nós temos instrumento nas mãos do Senhor. Porque aquela mulher, ela foi um instrumento. Aquela mulher estava cuidando do profeta do Senhor, que passava ali, que ia lá para buscar o Senhor, que ia lá para fazer a obra do Senhor. E muitas vezes nós temos que ser esse instrumento de abençoar a vida dos profetas. E como que nós vamos ser abençoados? Às vezes você pensa, irmãos, mas eu não tenho tanto, irmão, é tão pouco. Às vezes um abraço. Um abraço. Aquela mulher dava simplesmente uma refeição. Fosse passando o tempo, aquela mulher fez um quarto. Fosse passando o tempo, aquela mulher foi abençoada. Porque é abençoando que nós vamos ser abençoadas. A partir do momento que você está disposta a abençoar, pode ter certeza que as bênçãos vão vir sobre a sua vida. Não é troca, irmão. É porque Deus, Ele não vai dever nunca nada a ninguém. Não adianta, não vai dever. E a palavra do Senhor vem nos dizendo que passou-se o tempo. E aquela mulher, ela engravida. Ela começa a gerar. E eu creio que toda vez que ela passava a mão naquela barriga, ela lembrava do pai. E lembrava também do profeta Eliseu. Porque ela sabia, eu só estou gerando esse filho porque um dia aquele profeta, ele profetizou sobre a minha vida. E uma coisa também que não teve ali foi dúvida. Sabe por quê? Não teve dúvida nem da parte do profeta e nem da parte dela. Ela falou, não mintas. E quando ele olhou para ela, porque diz aqui a palavra que ele não falou nada, ele ficou em silêncio, ela já tomou posse da vitória. Porque nós, irmãos, que somos profetas, somos servos do Senhor, quando você fala alguma coisa para alguém, você tem que estar discutindo, não. Mesmo que a pessoa fala, mas isso é assim, fica em silêncio. O Espírito Santo de Deus fala comigo assim. Às vezes eu estou profetizando, estou falando algo na vida da pessoa e a pessoa está tão desesperada que ela quer uma satisfação. E Deus não vai dar satisfação para ninguém, Ele vai fazer e acabou. E a felicidade daquela mulher, já completando uma família, porque ela já tinha uma família, ela tinha um esposo, mas aí completou-se a família, porque completa a família, né? Depois que o casal ele se casa, ele vai logo pensando nos filhos, e os filhos vão crescendo, e são etapas de vida que a gente vai vivendo. E com certeza aquela mulher viveu várias etapas da vida dela em grande alegria. E foi se passando os tempos até que o menino cresce. E dá um tempo de ir trabalhar com seu pai.
E era tempo da colheita. E a palavra do Senhor diz que ele vai ficar com o pai. Só que de repente ele começa a sentir uma grande dor de cabeça e passa mal. Imediatamente o pai pega e manda levar para a mãe. E a mãe pega aquela criança, diz que ela fica até o meio-dia orando com aquela criança, até que aquela criança falece, irmãos. Aí é que está a nossa ferramenta, né? Será que nós teríamos essa fé? Nós entraríamos em desespero? O que será que nós fazíamos? Mas aquela mulher, ela tomou dentro dela uma coragem, irmão, porque tem época da tua vida que você precisa ser uma mulher corajosa. Você precisa ser uma mulher de atitude. Você precisa ser uma mulher de fé. Você precisa avançar. Mas aquela mulher não viu dificuldade, mesmo olhando e vendo o seu filho ali. Aquela mulher mandou o seu servo preparar o jumento e seguiu. Ela partiu. O que será que você está passando nessa noite? Qual a dificuldade que você tem que tomar uma posição? O que você precisa mudar nessa noite para que algo aconteça na tua vida? Porque se aquela mulher não toma aquela atitude, ela começa só a chorar, ficasse ali chorando, ela ia fazer o sepultamento do filho e acabou. Mas como ela tomou uma atitude e falou, não, foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu esse filho. E eu vou ir lá para o profeta, porque eu não pedi filho. Ele me deu, o Senhor olhou e me deu esse filho. E ela foi. Irmãos, coisa mais linda do mundo. É coisa perfeita quando nós confiamos no Senhor. Eu queria conseguir passar isso para você nessa noite. Porque de repente, você está vivendo algo que você acha tão gigantesco, mas é tão pequeno diante do nosso Deus. Porque se Deus ele é perfeito e maravilhoso e Ele faz coisas tremendas. Mas para isso, irmão, é necessário ter uma coisa dentro de nós, que é a fé. Nós precisamos ter fé. Porque quando a gente tem fé, a gente muda toda uma história, irmão. Ela mudou a história da família dela. Essa mulher sobe no jumento e ela segue em frente. Ela segue em frente até o monte, irmão. Até ela avistar Eliseu. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu, quando olha para ela, ele manda Geazi encontrar com aquela mulher. Que ele falou, o Senhor não me falou nada. Olha como que Deus ele é. O nosso Deus, ele está preparado. Ele está preparado toda hora. E ele falou para ela, vai até a mulher, pergunta se o esposo está bem, se tudo está bem, se o filho dela está bem. E ele foi e perguntou. E aquela mulher, irmão, ela estava com o seu coração quebrado. Seu coração triste, arrasado. E ela não queria conversa com Geazi, ela queria falar, era com o profeta. A conversa dela era com o profeta naquele momento, porque era o único que podia ajudar ela. E muitas vezes, irmão, nós, na nossa caminhada, a gente às vezes vai em vários lugares e esquece de ir até a Deus, esquece de ir até o Senhor, esquece de ir aonde nós vamos ter solução para os nossos problemas. Aí a palavra do Senhor nos diz, irmão, que ela chega diante do profeta e fala tudo o que tinha acontecido. E o profeta diz para Eliseu ir e fazer tudo aquilo. Sabe o que a mulher diz? Não, Senhor. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Mas Geazi já tinha ido na frente e voltou dizendo que não tinha no caminho, enquanto dizendo que nada tinha acontecido. E se a mulher deixa o profeta para trás? Não, irmão. A sabedoria está junto. A palavra do Senhor diz que nós somos muito sábias. Nós somos sábias. Nós somos mulheres inteligentes. E no coração daquela mulher, irmão, ela era uma mulher amorosa. Ela tinha amor. Ela tinha compaixão. Aquela mulher ela tinha lealdade. Aquela mulher era uma mulher carinhosa, irmãos. Quantas qualidades dessas nós temos? Nós temos isso dentro de nós. Mas muitas vezes, irmão, nós não queremos colocar em prática. E nós precisamos praticar isso. Porque as mulheres, irmão, não sei se você já viu, é uma força muito grande da igreja. Meu Deus do céu. É tremendo a força que a mulher tem, irmão. Essa mulher aqui, você vê uma força tão grande nela. Um amor tão grande no coração dessa mulher, que não ficando só por essa palavra, lá no capítulo 8, vai falar sobre essa mulher. Eliseu, mandado por Deus, avisa para ela. Por quê, irmão? Por causa do coração, da bondade, da fé que aquela mulher tinha. Ela tinha uma fé tão tremenda que Eliseu, o próprio Deus falou para Eliseu, olha, avisa para ela que vai haver 7 anos de fome na
para aquela mulher ir para uma outra cidade. Aquela mulher coloca no seu coração e ela vai para a cidade dos filisteus, onde essa mulher fica ali durante 7 anos. A palavra vem nos dizendo que, irmãos, houve 7 anos de fome naquele lugar. Além daquela mulher ter recebido de volta a vida do filho dela, porque através de Eliseu, Deus curou aquele menino, ressuscitou aquele menino. E aquela mulher viveu muitos e muitos anos feliz com sua família, com o seu filho, contando todas as coisas de maravilha que ela pudesse imaginar. Ela sabia que o nosso Senhor fazia. E passando um belo tempo, Eliseu chega lá e fala: olha, eu vim tomar um cafezinho com você aqui hoje, mas o nosso pai mandou dizer: vai ter 7 anos de fome na terra. Então você vai para outra cidade. Aquela mulher era obediente, ela obedeceu e foi. E passou aqueles 7 anos de fome na cidade dos filisteus. Irmão, eu creio que aquela mulher não passou necessidade onde ela estava, sabe por quê? Porque a presença de Deus estava com ela. Porque o Senhor estava cuidando daquela mulher. E Deus precisa cuidar de nós. Deus precisa cuidar de você. O que você está precisando nessa noite? Começa a falar com o Senhor. Fala: Senhor, me sonda nessa noite qual é a minha necessidade. Fala com Ele, o Senhor sabe. Irmão, às vezes nós estamos passando uma luta travada. Olha, não, esse gigante eu não consigo nem imaginar. Ele é muito maior do que a tua imaginação pensa. Sabe por quê? Porque o medo está te colocando isso. O medo está mostrando para você o tamanho desse gigante. Mas se você começar a olhar para Deus nessa noite, como essa mulher sunamita olhou, eu vou dizer para você que esse gigante ele vai diminuindo cada vez mais. E quando você vê, você vai alcançar a sua vitória, você vai alcançar a tua bênção, você vai alcançar aquilo que o Senhor preparou para você. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vai ter peleja, vai ter guerra, vai ter perseguição. Só vai parar, irmão, quando nós descansarmos e formos sepultados. Aí a guerra vai ter parado. Mas enquanto tu tiver fôlego de vida, vai ter guerra. Mas não é para a gente desanimar, não. Porque a palavra do Senhor nos anima. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós entendemos que os servos do Senhor vão passar perseguição. Não adianta. Você vai ser perseguida, a guerra vai vir, a batalha vai vir, mas de todas essas coisas, o Senhor vai nos dar livramento. Ele nos dá livramento. Talvez tenham vindo muitas guerras nas nossas vidas, mas o Senhor sempre tem nos colocado de pé. Muitas irmãs estão enfrentando uma enfermidade, ou uma discussão, ou uma separação, um divórcio, algo assim. Ou você está passando por algum problema na área com seus filhos, ou financeira, não sei. Mas nessa noite há um Deus aqui que não tem limite. Para Ele não tem limite do que você está passando, do que Ele pode resolver. A palavra nos diz aqui que Ele ressuscitou um jovem que tinha morrido. E a gente pensa assim: morreu, acabou, né, irmão? Todos pensam assim. Mas olha só, esse menino tinha morrido. Acabou para aquela mulher? Não, não acabou. Porque o nosso Deus, irmão, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar a situação. Mas para isso nós precisamos fazer algo que essa mulher tinha. Essa mulher ela tinha fé. Será que nós temos fé? Mas nós temos que colocar a nossa fé em prática. Como que vai colocar em prática, irmão? Precisamos praticar a fé. Aleluia! Muitas vezes nós só vamos ver algo acontecer na nossa vida quando nós praticarmos a fé. Quando nós acreditarmos que Deus vai mudar a situação. Que Deus vai mudar o quadro. Você precisa acreditar nessa noite. Você precisa tomar posse de uma palavra verdadeira que está aqui. Aqui está falando sobre que Jesus ressuscitou. Aqui está falando sobre restituição. Aqui está falando sobre mudança de vida, mudança de pensamento, transformação de mente. Aqui está falando sobre vencer o medo. Talvez o medo tenha paralisado você, mas você não pode ter medo. Você tem que enfrentar. Aleluia, aleluia. Nós vamos passar coisas, mas Jesus está no teu barco. Aleluia. Jesus está na direção, irmão. Pode ter certeza. Eu passei um tempo com uma enfermidade. E à noite eu não dormia de tanta dor que eu sentia na lombar, mas era uma dor desesperadora.
E eu colocava meu joelho no chão, com aquela dor, tomava os remédios, não adiantava nada. Eu falava, Deus, eu tenho certeza de uma coisa, essa dor não foi tão grande igual que Jesus passou na cruz do Calvário, não. E o Senhor venceu, e eu vou vencer. Eu vou vencer essa dor, Senhor, eu vou vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Foram assim, tipo 1 ano e meio de muita luta, muita batalha. Mas eu não perdi a fé. Porque eu sabia que Jesus ia me curar. Eu sabia que Jesus ia fazer algo na minha vida. Eu sabia que ele ia mudar o quadro da minha história. Aquilo ali não veio à toa. Às vezes você está passando uma dificuldade na tua vida e tu pensa, mas por que eu? Por que a gente não pergunta, para que eu, Senhor? Tem propósito. Tem propósito na vida, igreja. Jesus quer mudar a nossa história. Ele não quer ver a gente cabisbaixo, chorando, desanimada, pelos cantos. Jesus quer ver a gente igual essa irmã aqui. Como é que tem o nome? Renata. Meu Deus do céu, Renata é muito dinâmica, muito alegre. Meu Pai do céu, oh, Jesus, eu amei ela. Uma bênção. A gente tem que ser assim mesmo, né, irmã? Alegre, chegar. É bênção, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu sei que Jesus está conosco. Mas às vezes, o que acontece? A gente fica meio tímida, meio na nossa. Mas sabe o que o Espírito Santo quer? Ele quer nos usar com alegria. Aleluia! Aonde nós colocarmos as plantas dos pés, a casa que você entrar, irmão, vai ter mudança, vai ter transformação. Ali vai ter cura naquele lugar. Quando a gente entrar pelas portas, algo Deus vai fazer. Eu entendo isso, sabe por quê, irmão? Porque eu vivo isso. Eu gosto muitas vezes de pregar o que eu vivo, sabe? Então eu gosto de fazer a missão. Eu sou missionária mesmo, missionária meter a mão e vamos embora. Vamos trabalhar, que eu gosto de trabalhar, sabe? Eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de estar ali, sabe? Às vezes eu esqueço até da minha vida para viver a vida. Mas sabe por quê? Jesus, ele nos chama para isso. Vai ter vezes, irmão, que uma coisa que parece tão grande para você, tão grande, é pequeno para alguém. E aquilo que parece que é tão pequeno para você, é grande para alguém. E nós precisamos ter esse sentimento dentro de nós, sabe? É como eu via, quando Eliseu se preocupou em fazer algo por ela. Às vezes nós precisamos se preocupar de fazer algo para alguém, de cuidar de alguém, de alimentar alguém, de trazer um sorriso no rosto de alguém, de dar um abraço em alguém. Sabe? É tão pouco, porque a gente pode começar no pouco, né? A Bíblia diz que a gente tem que começar no pouco e no muito Jesus vai nos colocar. É assim. Jesus te fez uma promessa um dia, não fez? Ele não fez uma promessa que você ia pregar, ou que você ia louvar, ou que você ia... Uma coisa muito linda que Jesus falou para mim, que eu ia ser missionário. E quando eu via, sério, irmã, eu não era nem cristã, quando eu via alguma mulher de Deus pregando, eu falava, ai, um dia quando eu for crente, eu quero ser igual essa mulher. Igualzinho, eu quero pregar, eu quero falar. E isso é uma coisa que eu tenho desde criança. Desde criança. Eu vim de uma família, que a família do meu pai foi assassinada toda no Rio de Janeiro. E meu pai fugiu com a gente para cá. E nós vivemos a pior miséria que você pode imaginar. Eu sempre costumo nas minhas pregações falar que eu nunca vi alguém na pior miséria de que eu já vivi na minha vida, eu e minhas irmãs. Era muita fome, muita tristeza, sabe? E eu perguntava, uma das coisas que eu perguntava para Deus, eu falava, por que eu? Pai, por que eu? E quantas vezes eu criança, eu pedia para morrer. Eu queria morrer, eu não queria ficar vivo. Eu falei, Deus, eu não podia nem ter nascido. Nem podia ter nascido. Era aquilo que gerava dentro de mim, sabe, irmão? Você vê todas as crianças indo para o colégio, com aquela mochila, com aquela roupa, nós não tínhamos um chinelo, não tinha nada. E eu lembro que a gente pegava aquele saco de 5 quilos de arroz, colocava os cadernos dentro e ia para a escola. E meu pai falava assim para mim, vocês vão ser todos burros, porque vocês não gostam de estudar. Mas não é que a gente não gostava, porque um frio, tu não tinha um casaco, você não tinha uma roupa direita, não tinha um café da manhã. Então meu pai também estava cego, coitado. Eu não estou julgando ele. Ele não entendia, ele não sabia o que ele estava falando. Hoje eu entendo, porque eu tenho filho, mas ele não entendia o que ele estava falando. E ele falava muito assim, fulano vai ser advogado, não sei quem vai ser não sei o quê. E eu ficava só guardando aquilo dentro de mim. Eu guardei isso dentro de mim muitos anos. E eu lembro que serviço nenhum para mim dava, porque eu achava que eu não era capaz. Porque eu botei aquilo dentro de mim, eu guardei aquilo dentro de mim.
E eu achava, não, para mim só pode, só se eu for uma coisa assim, muito inferior num trabalho. Ah, você pode ir para telefonista? Não, telefonista não me cabe ali, não tem como eu trabalhar de telefonista. E numa loja? Também não. Eu era muito pequenininha, minha mente era muito pequena. Até que um dia eu aceitei Jesus. Passasse anos, irmão. Eu passei anos vivendo nessa caixinha, tá? Anos vivendo nessa caixinha. Até que um dia eu aceitei Jesus e as pessoas falavam para mim: você é tão inteligente. Aí eu pensando, deve ser porque eu sou crente, ela está falando isso. Aí eu fui, estudei, né? Porque eu tive que parar na segunda série. Porque tive que trabalhar, tive que parar a vida. Tá, enfim. E quando eu, já depois de adulta, depois de ter tido meus filhos, criado meus filhos, eu falei, vou voltar a estudar. Comecei a estudar, irmãos. E eu ganhava coisa de matemática, prova de matemática, negócio. Eu pensava, aquilo ainda estava dentro de mim. Eu pensando, só porque eu sou crente. Por isso que ela está fazendo isso. Porque eu não faço bagunça na sala. Olha como que o espírito maligno, ele atua na nossa mente. Deus chamou você para você revolucionar a tua geração. Mas o diabo vai querer matar você na infância, lá na raiz. Ele quer matar na raiz. E se ele te matar na raiz, acabou. Mas tem um Deus nessa noite aqui que vai mudar a tua história. Tem um Deus aqui, irmão, que vai trabalhar lá onde tu não pode. Vai entrar lá onde você não pode. Vai mudar o quadro. E não vai ter palavra de maldição que vai reinar sobre a tua vida, não. Porque aqui tem um nessa noite que já quebrou a maldição, que foi lançada sobre você. Se você era criança, se você era adolescente, ou até se foi agora, já foi quebrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Irmão, quando eu estava com 17 anos de idade, meu pai tinha falecido. Eu acabei de completar 17 anos de idade e eu conheci minha bênção. E minha bênção está aqui. Depois que eu conheci ele foi o maior incentivador da minha vida. Ele sempre falava, não, você é capaz, você vai fazer isso, você e tal. E eu achava que não. Mas Deus foi mudando o meu quadro. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Sabe? E eu não uso nada daquilo que eu passei na minha infância. Eu digo, mas eu sou isso, pode não, irmão. Eu passei aquilo ali para me ser quem eu sou hoje. Se eu passei por tudo aquilo, é para mim não fazer com as pessoas que fizeram comigo. Porque muitas vezes eu entrava em casas morrendo de fome, que não tinha nada para comer, a pessoa falava comigo, vai embora. Vai. E eu ia embora, triste, arrasada, querendo comer pelo menos um pratinho de comida. E ninguém me dava. Eu não tenho vergonha, não. Sabe por quê, irmão? Hoje é para a gente ter um caráter melhor. É ser uma pessoa melhor. É olhar para quem está na dificuldade e falar, eu já passei isso, abraça teu irmão. Sabe? Está lá na dificuldade, está passando, não acusa teu irmão. Ajuda ele, ajuda ela. Sabe? Porque muitas vezes fecharam as portas para mim. Mas o Senhor, irmão, teve misericórdia. E se Ele teve misericórdia de mim, por que eu não posso ter misericórdia do meu irmão? Por que eu não posso ajudar o meu irmão? Então hoje eu sou uma incentivadora na vida de muitas pessoas que talvez não tenham entrado na metade de que eu passei. Eu tenho ajudado muitas mulheres nessa área, tenho falado muito com elas. Eu vou dizer para você, o coração delas está duro ainda, estão sofrendo. Tem umas que já são até da minha idade. Sabe, não consegue evoluir, tem medo, estão presas no passado, não consegue avançar. E nós precisamos, se alguém liberou alguma palavra de derrota na tua vida, não aceita. Não aceita, porque não vai rolar, não vai dar certo. Sabe por quê, irmão? Não deu certo na minha. Veio várias coisas na minha vida. E meu pai falava tanto de advogado, e eu falo com meu filho, que hoje eu tenho um filho advogado, eu falo para ele assim, se meu pai estivesse aqui, ele ia ficar tão feliz de te ver, porque ele jamais imaginava que aquela menina que ele falava que não ia ser nada ia ter um filho advogado. E eu incentivei muito meu filho quando ele falou assim, mãe, eu quero ser advogado. Eu pensei, meu Deus, esse menino adora jogar um videogame, será que vai dar certo? Será? Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, aquilo que é difícil para você, não é difícil para o outro. Aí eu falei, vamos embora, filho, vamos lá fazer a tua matrícula, vamos lá, vamos fazer a matrícula. E meu filho hoje já é formado, já está trabalhando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é fiel, irmão. Você precisa acreditar mais em você. Sabe, às vezes ninguém acredita, mas você tem que acreditar. É igual as pessoas chegar para mim e falar, olha, irmão, você é isso, você é aquilo.
Então eu preciso acreditar para que aquilo dê certo. Então nessa noite eu falo para você, é preciso você acreditar para dar certo. Aleluia. É preciso você abrir o seu coração. Não olha para a dificuldade, irmão. Já enfrentei tanta dificuldade, mas hoje Deus tem me abençoado muito. Aleluia. Às vezes eu falo, Deus, eu não sou digna de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Deus tem me abençoado em todas as áreas, irmão. Graças a Deus. Igual eu falei com as irmãs aqui, passei uma dificuldade, na enfermidade, mas o Senhor me tirou de lá. O Senhor Jesus estendeu as mãos dele forte e poderosa e me sarou. Eu estou vendo a minha amiga aqui também, Selminha, que eu amo de coração. Enfrentou também enfermidade, né, Selminha? Mas venceu, está ali, ó. Para a honra e glória do Senhor. É assim, irmão. Nós vamos enfrentar a guerra, mas lá na frente vai estar escrito assim: mais que vencedoras em Cristo Jesus. É isso aí. Vamos ser corajosas. Vamos ser alegres. Vamos ser dinâmicas. Vamos ser mulheres cheias da presença do Senhor. Sabe? Onde eu chego, eu falo: Deus, o Senhor tem algo aqui comigo, né? Eu já estou sabendo que o Senhor tem. Eu sei. Sabe por que Deus, Ele fala conosco? O Espírito Santo de Deus, Ele fala, irmão. Ele fala quando a gente está certo, Ele fala quando tu está errado também. Muitas vezes eu faço alguma coisa e Ele fala: não, está errado. Eu falo: tá bom, Pai. Eu sei que eu estou errado. E a gente tem que ser humilde para reconhecer quando nós estamos erradas. Pedir desculpa, pedir perdão, dar um abraço. Fala: irmão, não foi desse jeito que eu queria falar, saiu errado. Muitas vezes, irmãos, é melhor a gente ficar calada do que falar o que não tem que falar. Falar demais. Porque uma palavra que ela sai errada para tu consertar depois é um perigo. E nós precisamos, sabe, com nossos filhos, com o nosso marido, com o nosso vizinho, aonde a gente trabalha, as pessoas que a gente visita, nas casas que a gente entra, nos lares. Muitas vezes eu não sou muito de falar. Tem vezes que eu falo, mas meu Deus do céu. Mas tem vezes que eu não quero. O Espírito Santo fala: não é hora de falar. É momento de você ouvir. De você deixar isso entrar dentro de você. Porque eu quero processar isso em você. Porque através disso tudo que está sendo falado, eu quero ministrar e ajudar alguém. Essa palavra eu quero rapidamente falar aqui. Olha só. No capítulo 8, no livro do 2 Reis, capítulo 8. Quando o rei chama Geazi e começa a falar sobre essa mulher. Ele começa a perguntar sobre as coisas que Eliseu estava fazendo. Olha só que coisa mais linda. Quando eu estava lendo essa mensagem, o rei Jorão. Quem era o rei Jorão? Filho de Acabe e Jezabel, um homem ruim, misericórdia. Mas ele queria saber dos feitos. A mãe dele mandava matar os profetas porque ele queria saber dos feitos do profeta. Mas aquele homem estava maravilhado. Por que ele estava maravilhado? Porque o Espírito de Deus queria abençoar aquela mulher. E quando Deus quer abençoar, Ele faz uma revolução. E quando ele estava conversando com Geazi, quem chega? A mulher. A mulher chega com seu filho. E ele fala, e Geazi fala assim: olha, a mulher de quem nós estávamos falando que o profeta tinha ressuscitado o filho é essa aqui, ó. Aí a mulher chega, o rei começa a conversar. Ela contou toda a história. A Bíblia não diz que ia ter 7 anos de fome? O rei mandou restituir as terras daquela mulher e 7 anos de tudo que foi colhido naquela época. Mas colheu o quê? Se não tinha nada, a terra não passou fome, não teve colheita, não teve nada. Mas ele restituiu 7 vezes o dinheiro da colheita, que aquela mulher nem colheu, mas ela estava em outro lugar, mas ela recebeu aquele dinheiro. Ela recebeu suas terras de volta. A vida dela foi restituída. Sabe por quê, irmão? Porque aquela mulher tinha fé. Então, se a fé está dentro do teu coração nessa noite, nada vai deter você. Nada vai paralisar você. Se Deus tiver que mover algo, seja lá o impossível, Deus vai mover para dar vitória para você. Deus, Ele faz assim. Às vezes a gente acha: mas tem uma coisa, irmão, está tão difícil aquilo ali, é impossível. Impossível é para você, mas para Deus não é. Eu tenho certeza de uma coisa: quando Deus me promete uma coisa, e eu sou paciente de esperar. Eu não fico ali: Deus, quando? Senhor, que hora? Meu Deus, e aí? Não. Quando Deus fala, eu espero. Quando eu oro, acontece. E acontece. E eu tenho vivido o melhor de Deus. Eu tenho colhido o melhor de Deus. Onde eu tenho entrado, eu tenho deixado o melhor de Deus no coração das pessoas. Sabe? E aqui, o
que a gente conquista material são apenas objetos. É objeto. O que a gente precisa alcançar, que nós precisamos guardar aqui, são almas. Porque é o que nós vamos apresentar diante do céu. Sabe por quê, irmão? As coisas daqui da terra vão correr e vai nos alcançar. Vai. Isso aqui eu estou falando porque eu vivo isso. São coisas que eu vivo. Tem pessoas que falam, não, eu preciso trabalhar, irmão. Não posso fazer isso não, tem que fazer aquilo, irmão. Eu falo, não, eu vou cuidar das ovelhas do Senhor. E eu vou lá, irmão. E eu vou cuidar. Eu falo, sabe por quê? Daqui a pouco vai estar pronto, daqui a pouco acontece, daqui a pouco. E quando eu vejo, Deus está me abençoando, e eu esperava. Eu não esperava. É assim. Muitas vezes tu vai ter que deixar um pouquinho as coisas de lado, para assim, para Deus entrar aqui. Sabe? Porque às vezes a gente faz assim, vai botando só Deus para fora. Deus já pulou. Então o que Deus? Olha, Deus fala, eu quero espaço. Me dá espaço. Eu preciso trabalhar. Como que Deus vai trabalhar sem espaço, irmão? Se você não dá espaço para Ele. Nós precisamos ser instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos falar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor, para trabalhar na tua obra. Para fazer aquela mulher que não tem sorriso, sorrir. Eu tenho visto isso na vida de uma irmã, que quando eu conheci ela, era só... Eu falei, Deus, esse é um grande desafio. E eu preciso abraçar essa obra. Irmão, enquanto eu não ver aquela mulher transformada, eu não largo ela. De vez em quando ela me solta cada uma, irmão. Sabe aquele ouriço que solta os espinhos? Eu falo, Jesus. Mas sabe que quanto mais os espinhos soltam, mais eu amo ela? Mais eu quero abraçar ela, e ela se sente incomodada de ser abraçada. Mas ela gosta, eu já vi que ela gosta. Agora ela já sorri. Agora ela já se abre. Agora ela já começa a contar as coisas. E eu estou muito feliz. Porque o Senhor confiou mais uma vez nas minhas mãos. Ele falou, vou confiar essa pessoa aqui nas tuas mãos. Sabe, irmão? Porque a melhor coisa é a gente fazer a obra do Senhor. Estou falando para vocês. Melhor coisa é fazer a obra. É descansar no Senhor. É falar, Deus, eu quero ser usada. Me usa como o Senhor quer. Sabe? Eu não sei se nessa noite eu consegui colocar no teu coração aquilo que o Senhor quer que você faça, a joia preciosa que você é nas mãos do Senhor. Mas eu creio que aquilo que eu não consegui, o Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar na tua vida, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós, é Ele. Então que Ele possa ministrar amanhã, quando você estiver no seu trabalho ou na sua casa, ou você estiver fazendo algo, que o Espírito Santo venha falar, filha, eu quero você nessa posição. E não tenha medo não, vai que Ele vai te surpreender. Amém. Ele surpreende. Deus, Ele te surpreende além do que tu pode imaginar. E fala, gente, mas como eu estou alcançando isso? Deus fala, sou eu, minha filha. É minha presença. Porque aonde a minha presença ela entra, ela muda. Aonde a minha presença toca, ela faz acontecer. É isso, quem está precisando? Tem alguma coisa que Deus está precisando fazer acontecer na tua vida? Mas uma coisa eu vou dizer para você, a coragem tem que sair de dentro de nós. Você precisa ser essa corajosa. Você precisa ser essa que se coloca na brecha e fala, Jesus, eu estou aqui, pode contar comigo. Nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que tu colocasse a mão no teu coração nessa noite e falasse assim, Senhor Jesus, eu estou disposta a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para sarar feridas de corações que estão sangrando, irmão. Tem pessoas agora com o coração sangrando. E Jesus conta com você. Amém? E assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa trabalhar fortemente naquela área que tu necessita. Qual a área que tu necessita? Você fala com o Senhor. Fala com Ele nas tuas orações. Fala com Ele quando você estiver lendo a palavra. Porque Deus, Ele vai fazer, Ele vai gerar dentro de você algo que vai mudar a tua história, aonde você estiver. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.
orando pelo nosso lanche, abençoando esse tempo de comunhão e impetrando a bênção. Queria convidar a igreja a se colocar de pé para que a gente possa impetrar a bênção, agradecer ao Senhor por esse culto incrível, maravilhoso, né? O primeiro do ano. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós até a vinda do nosso Deus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai, nós te engrandecemos, Pai. Queremos te dizer muito obrigada, Pai. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, sentida, tocável, palpável, Pai. Muito obrigado por tudo que foi realizado. Muito obrigado, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações, Senhor, que ela possa estar imprimida no nosso coração, escrita, Senhor, nas tábuas do nosso coração, Pai. Ah, Senhor, que a nossa mente, Pai, esteja totalmente voltada a essa palavra de fé, de coragem, Pai, de determinação que foi ministrada aqui através da vida da missionária Rosângela, Pai. Muito obrigado pela vida da tua serva, Pai. Muito obrigado por cada mulher, Senhor, que chegou a esse lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque elas se dispuseram a estar aqui, Senhor, não só por nós, mas verdadeiramente por Ti, para Te cultuar, para Te exaltar, para Te engrandecer, Pai. E agora nós Te agradecemos, Senhor, por essa mesa farta, Senhor, que o Senhor mesmo nos oferece, Pai. Senhor, que através, Senhor, desse pão espiritual que já nos alimentamos, Pai, que o Senhor possa nos alimentar também com o pão espiritual, Senhor. E nós vamos Te dar honra, glórias e louvor para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.